Muito boa tarde a todos e todas, né? Eu sou o Haroldo Ramanzini Júnior, atualmente sou professor do Instituto de Relações Internacionais aqui da Universidade de Brasília e também o editor da Revista Brasileira de Política Internacional, né? Nessa atividade de hoje, eu serei o moderador da palestra intitulada Uma Política Externa Feminista para o Brasil, Desafios e Possibilidades. Essa palestra ela está inserida no contexto do curso Repensando Hegemonias, Mudanças de Poder e Novas Dinâmicas Globais. E esse curso é organizado pelo Centro de Estudos Globais da Universidade de Brasília, e por isso eu quero agradecer toda a equipe do centro, na pessoa do professor Antônio Carlos Lessa, pela concepção desse curso, né, que se abre, né, a toda a nossa comunidade interna e externa. E esse curso ele compõe uma das atividades de celebração dos 50 anos do bacharelado em Relações Internacionais da Universidade de Brasília, que está sendo comemorado neste ano de 2024, né? E, como todos sabemos, o curso de réu aqui da UNB, ele inaugurou a área de Relações Internacionais no Brasil, né, do ponto de vista da sua institucionalização no sistema universitário, e desde então, né, desde 1974, tem oferecido contribuições de grande relevo para a construção e consolidação da área de relações internacionais no Brasil, né? E hoje, né, com muita satisfação, nós recebemos duas diplomatas brasileiras que são referências na perspectiva de gênero e política externa, né, e profissionais com larga experiência em diversos temas e agendas de política externa, né? E passo, então, né, agora a apresentação das nossas convidadas, né, que são a ministra Viviane Rios Balbino, né, atual ministra conselheira na Missão Permanente do Brasil, junto às Nações Unidas, em Nova York, e a embaixadora Vanessa Dolce de Faria, né, alta representante para temas de gênero do Ministério das Relações Exteriores, né? Então, ministra, né, embaixadora, sejam muito bem-vindas. Desde já, eu agradeço muito por aceitarem compartilhar conosco algumas reflexões sobre esse tema tão relevante, né, e em relação ao qual se observa um crescente interesse, né? Então, hoje aqui nós teremos a oportunidade, né, de aprender um pouco mais, né, sobre o que significa pensar uma política externa feminista e como essa questão tem sido formulada na perspectiva do Brasil ou mesmo do Sul global. E antes de passar a palavra, eu gostaria de informar a nossa audiência, né, como nós iremos organizar esta sessão, né? E o ponto de partida para a discussão é o artigo, né, que as autoras publicaram na Revista Brasileira de Política Internacional no ano passado, né, que tem o mesmo título da palestra. Inclusive, para os interessados e interessadas, há uma versão em português desse texto, né, disponível no site da Fundação Friedrich Ebert, né, da FES, né, e partindo, né, das ideias do artigo, né, nós iremos iniciar com uma apresentação da ministra Viviane Rios Balbino, que abordará mais diretamente os pontos
desenvolvidos no trabalho, né, a partir da agenda de pesquisa, né, da agenda de estudos sobre gênero e política externa. E, na sequência, né, a embaixadora Vanessa Dolce de Faria, ela tratará dos desenvolvimentos mais recentes em relação ao tema, né, considerando também a sua experiência e o trabalho que tem desenvolvido enquanto alta representante para temas de gênero do Ministério das Relações Exteriores. E, em seguida, né, teremos a oportunidade de abrir o debate ao público, né, por meio de perguntas e comentários da audiência, né? E, bom, então, para aproveitar ao máximo essa palestra especial e tão aguardada, né, eu passo a palavra agora, então, para a ministra Viviane. Obrigada, professor. Todos me ouvem bem? Sim. Professor, muito obrigada pelo convite para estar aqui. Boa tarde a todos. É uma alegria estar participando desse evento na companhia da embaixadora Vanessa, minha amiga, do professor Haroldo, e na pessoa de quem eu agradeço, a Universidade de Brasília, por esse convite, minha alma mater, apesar de não ser egressa do IREL, tive muitos professores e amigos desse instituto, então é uma alegria poder participar dessa celebração e participar especialmente desse curso que nos convida de maneira tão inspiradora a repensar hegemonias, né? Acho que hoje nós vamos falar, então, de uma hegemonia que é organizadora, que é a hegemonia masculina, justamente. Nós estamos aqui para falar dessa que é, como nos ensina a Rita Laura Segatto, é a primeira das hierarquias sociais, né? Aquela que organiza todas as demais hierarquias que a humanidade, lamentavelmente, inventa para si mesma. Em todos os grupos vulneráveis, as mulheres são sempre as mais vulneráveis, salvo algumas esparsas experiências humanas no tempo, né? Então, é isso que nos une hoje, nessa tarde. E nós falaremos de políticas externas feministas, que são políticas externas inspiradas no debate, no amadurecimento do debate internacional sobre igualdade de gênero, muito pela agenda de mulheres, paz e segurança do Conselho de Segurança e puxadas por países do norte global, né? É um fenômeno que data da década passada, de 2014, puxada muito por países do norte global. Eu vou comentar um pouquinho, então, do artigo que foi publicado, já mencionado pelo professor Haroldo, e vou comentar também um pouco o desdobramento conceitual desse tema desde a publicação, né? Ele é um artigo do finalzinho de 2022. Eu pretendo fazer isso do ponto de vista conceitual e entendo que a embaixadora Vanessa falará mais dos aspectos práticos envolvidos com a posição que ela ocupa, que muito nos orgulha. O contexto da publicação desse artigo foi uma provocação que nós recebemos da FES, como o professor Haroldo já comentou. No contexto da transição democrática de 2022, houve, eu acho, uma expectativa de que o Brasil pudesse vir a se tornar mais um dos países que declaram adotar uma política externa feminista. E nós resolvemos aceitar esse desafio de mostrar que era preciso dar um passo atrás para falar tanto do que são políticas externas feministas, ou o que deveriam ser políticas externas feministas, e o que o Brasil precisaria fazer antes de poder dizer que adota uma política externa feminista. Então, essa é a base, essa é a coluna vertebral do artigo. A gente achou importante delimitar que, na nossa concepção, qualquer política externa que quisesse se dizer feminista, ela teria de ser necessariamente não binária, descolonial, antirracista, valorizadora dos conhecimentos e dos povos originários, entre outras questões relacionadas à emancipação de todas e todos. E todos precisamos aqui, né, já que estamos falando de não binarismo, que são os princípios basilares do feminismo. Já em 2022 eram muito claros os limites das ditas políticas externas feministas adotadas por alguns países, né? De um feminismo liberal pouco crítico, professado às vezes por governos que tinham homens na liderança tanto da chefia do seu executivo e muitas vezes nas próprias chancelarias, né? O que poderia parecer um contrassenso, e parecia de fato o contrassenso em muitos casos.
Mas eu acho que a saída da ocupação militar do Afeganistão pela OTAN já foi o primeiro duro teste que essas políticas externas feministas enfrentaram, tendo em vista que a situação da população feminina afegã foi usada 20 anos antes como justificativa para a invasão militar daquele país, e depois disso não havia nenhum pudor desses países em deixar as mulheres nas mãos do próprio Talibã, que era, em teoria, o governo que estava sendo combatido em nome das mulheres, inclusive. Esse já foi o primeiro grande teste das políticas externas feministas, e eu preciso confessar que, chegando aqui no posto onde eu ocupo agora, eu ouvi de muitos colegas de vários desses países, mas não apenas de países da OTAN, de países de fora da aliança também, uma visão um tanto pragmática e, eu diria, inocente, de que era preferível que se estabelecesse contato com o regime do Talibã, porque assim se conseguiriam concessões para a população feminina. Isso eu vi até o começo desse ano, né? Porque nos últimos meses para cá ficou bastante claro, né? O quanto era ingênuo pensar que um regime fundado na exploração e no silenciamento das mulheres, que eles iriam fazer qualquer tipo de concessão nessa área. Muito pelo contrário, eles estão dobrando a aposta, né? Então, sem ilusões com relação a outros países que também adotam legislações restritivas em relação à sua população feminina, e sem também deixar de fazer uma crítica à situação das mulheres no próprio Brasil, né? País que tem recordes de feminicídios e de assassinato da população LGBTQIA+, mas o Afeganistão, de fato, desponta como um caso absurdo de algo que já se começa a falar em segregação de gênero, né? Se esse foi um teste duro para as políticas externas feministas, a crise deflagrada com o ataque do Hamas em outubro do ano passado e a ofensiva militar empreendida em Gaza desde então foi, acho que, o choque de morte para muitas dessas alegações de países que diziam professar uma política externa feminista e que apoiam uma situação já reconhecida, inclusive pela Corte Internacional de Justiça, como de colonialismo, né? De uma população que está sendo dizimada e que apoiam em menor ou maior grau essa empresa militar de destruição. No nosso artigo, nós comentamos o caso do Chile como um possível precursor de uma segunda onda de feminismos do sul global, com uma perspectiva mais crítica e, a gente quer acreditar, mais verdadeiramente feminista. Depois disso surgiu o caso da Colômbia, que eu tenho certeza que a embaixadora Vanessa vai comentar em bastante detalhe. Eu só queria mencionar, porque é uma experiência bastante inspiradora também para nós. E quanto ao Brasil, nós duas acreditávamos que não dava de maneira realista para imaginar uma política externa feminista depois de 4 anos de destruição das pautas progressistas. E achamos importante destacar também que nós partíamos de um déficit muito profundo histórico, que vai muito além do governo anterior. Para além dos feminicídios e assassinatos de população LGBTQIA+, que eu já mencionei, nós fizemos questão de retratar no nosso artigo o fosso que separa homens e mulheres, ou se a gente quiser respeitar o não binarismo, como nós tentamos, que separam o masculino do feminino na população brasileira, em termos econômicos, sociais, de ocupação de cargos públicos, inclusive cargos na chancelaria brasileira, né? E nesse contexto, acho muito importante marcar, e a gente fez isso no artigo também, a discussão sobre a emancipação sexual e reprodutiva das mulheres, que é absolutamente crucial para uma política externa feminista, é uma realidade ainda muito distante do caso brasileiro. Para quem acompanhou o debate presidencial, o último debate presidencial nesse país aqui onde eu estou, viram que a discussão, mesmo em um contexto de retrocesso, essa discussão se dá em outras bases completamente. As mulheres brasileiras, como a maioria das mulheres latino-americanas, jamais tiveram a experiência de autonomia completa sobre seus corpos.
Então, na discussão brasileira sobre o direito ao aborto, não há sequer consciência de que metade da população tem seu corpo tutelado pelo Estado. E nós achamos que essa é uma marca, né, de que a gente ainda está bastante longe de poder adotar uma política externa feminista. Falando muito pessoalmente agora, eu tendo também a consciência de que a liderança política que possibilitou a transição democrática daquele ano, e ainda bem que ela existiu, e que as figuras-chave que iriam compor o governo que vinha se formando eram de lideranças com convicções e prioridades políticas do seu tempo. São lideranças que não estão familiarizadas com debates super contemporâneos, como são os debates que as políticas externas feministas propõem. E essa combinação, então, a mim, pessoalmente, dava poucas esperanças de que nós fôssemos conseguir resultados muito mais, avanços muito maiores do que a própria criação do cargo que a embaixadora Vanessa ocupa com grande orgulho para todas nós, que é um exemplo e que é um ganho muito digno de nota, mas com todo esse passivo que a gente mencionou no artigo e que eu estou rememorando aqui, é muito pouco para enfrentar, né, esse fosso. E especificamente desse lugar que eu ocupo no momento, o que me permite uma visão panorâmica, se a gente quiser, da aplicação da política externa brasileira em diferentes frentes, o que se percebe é uma grande dificuldade de integrar uma política, mesmo de mulheres, a todos os temas da política externa, que dirá uma perspectiva de gênero, né? Embora seja perceptível a tentativa de avançar no diálogo com autoridades responsáveis pelo tema de gênero, e que imagino que seja, né, esse o cerne da apresentação da embaixadora Vanessa, a gente conseguiu pouco avanço. Nós tratamos, por exemplo, da situação das mulheres na diplomacia e, objetivamente, nós avançamos pouco em termos da representação das mulheres na liderança, tanto em Brasília como nos postos mais prestigiados da carreira. Nós também conseguimos agora, recentemente, uma ação bastante pontual em relação ao concurso de admissão à carreira diplomática, mas ainda estamos longe das cotas que poderiam transformar a carreira diplomática na carreira paritária e representativa que a gente propunha no artigo. Outro dado que, para mim, materializa essa dificuldade é o fato de que o Brasil está há 1 ano e meio sem um plano nacional de mulheres, paz e segurança, que é um eixo-chave das políticas externas feministas, e pensando que nós conseguimos adotar como país, ainda que informalmente, um plano num contexto político muito desfavorável, que foi o conflito do pós-impeachment, né, logo no início de 2017, é uma triste constatação, mas eu não vou falar de mulheres, paz e segurança hoje, até porque o curso tem uma aula prevista com a Isadora do Monte, que vai tratar desse tema de gênero, especificamente em relação a um público cada vez mais importante na política doméstica brasileira, que é o público militar. Essa aula promete, professor, eu, se puder, vou acompanhar. Mas, para concluir, eu falaria de 2 conclusões principais, para mim, tendo passado esses quase 2 anos desde a publicação do artigo, né? A de que uma política externa digna do adjetivo feminista tem muito mais chances de surgir do sul global, com uma perspectiva não reverencial das hegemonias, justamente, e com uma proposta de refundação das relações entre as nações. No final do artigo, a gente fala dessas condições, né, para que o Brasil pudesse ser um desses países, e a minha segunda conclusão é que, infelizmente, a gente continua bastante longe disso. Eu, pessoalmente, acho que, no momento, estaria de ótimo tamanho se a gente conseguisse uma sensibilização para o tema de gênero, que ainda é um desafio. Então, eu concluo por aqui, agradeço demais a oportunidade e fico aberta para o diálogo. Muito obrigada. Agradeço a sua exposição, ministra, a embaixadora Vanessa. Boa tarde a todas, a todos e a todas. Vejo muitos nomes aqui, muita gente interessada nesse debate, fico muito feliz com isso. Quero agradecer o convite, agradecer ao professor Carlos Lessa, e com isso agradeço ao Centro de Estudos Globais, aos estudantes que organizaram. Agradeço muito ao professor Haroldo Ramanzini, que também é a pessoa responsável
por a gente ter conseguido fazer a publicação em inglês do artigo, o que deu outro alcance ao artigo. Então, muito obrigada, professora, um prazer estar aqui hoje. A Viviane, a ministra Viviane Rios Balbino, que é minha amiga, minha colega, e que enfrentou comigo esse desafio de escrever esse artigo. Eu queria só complementar algo que ela trouxe. Na verdade, o convite surgiu em agosto de 2022, né? Foi antes da eleição. E eu me lembro perfeitamente, na época que eu servi em Barcelona, eu me lembro onde eu estava, quando eu recebi o telefonema da FES e quando eu liguei imediatamente para a Viviane, e a nossa reação foi de ter de atravessar, quase de dever mesmo, de ter de provocar esse pensamento e fazer esse artigo, que foi muito desafiador para a gente também e tomou muito, né, a gente. E naquele momento, o que a gente percebeu, e por isso essa iniciativa hoje também é muito bem-vinda, é que havia uma lacuna também na bibliografia brasileira, no estudo brasileiro a respeito. A gente sentiu esse déficit e achou que a gente devia tentar fazer uma contribuição a partir, claro, do nosso lugar de diplomatas, né, para esse debate. Então, acho muito bem-vindas essas iniciativas agora que têm, sobretudo na academia, debatido o tema. Sinto falta disso, Haroldo, em outros campos da sociedade civil, depois a gente pode falar sobre isso, né? Mas isso não tem aparecido, mas na academia sim. Então, que bom que a gente está fazendo essa conversa aqui na UNB. Na nossa divisão, o que se combinou é que eu traria mais uma perspectiva empírica, já que em março do ano passado eu fui nomeada nesse cargo, né, alta representante para temas de gênero, que é um cargo novo, né, numa estrutura antiga. Então, tem todos os desafios também de se pensar como é um trabalho novo, é um trabalho que se constrói a partir de muitos fatores, né? Então, eu queria recordar algo que a Viviane já disse, que é a retomada a partir de um cenário de destruição das políticas públicas brasileiras, e especialmente das políticas para as mulheres no governo anterior. Então, o Ministério das Mulheres, ele é criado pela primeira vez com o status de ministério no começo de 2023, o presidente Lula, cumprindo uma promessa eleitoral, cria também os outros ministérios, né, dos povos indígenas, da igualdade racial, alça de novo, recria o Ministério de Direitos Humanos e Cidadania, mas com todas as dificuldades da reconstrução. Então, a todo o déficit que a Viviane tão bem mencionou, se soma a dificuldade que foi muito enfrentada ao longo do primeiro ano de governo de reconstruir. E reconstruir, gente, é muito complexo, é muito complexo. O cargo, ele aparece aqui no Itamaraty por uma percepção de que era preciso retomar a normalidade das nossas posições. Assim, o Brasil precisava, e esse foi o esforço feito ao longo do ano passado, retomar as nossas posições tradicionais. E também apoiar os outros ministérios nessa visão transversal que pautas como gênero requerem. Então, num primeiro momento, logo no início do governo, a gente saiu do consenso de Genebra, né, que era um compromisso, enfim, que ia, inclusive, de encontro aos princípios norteadores do nosso Sistema Universal de Saúde, no que diz respeito aos direitos sexuais e reprodutivos. E a gente, por exemplo, se somou à agenda regional de gênero da CEPAL, que é uma agenda progressista, os compromissos de Buenos Aires de 2020 e depois, perdão, de Santiago de 2020, depois Buenos Aires 22, na pauta de cuidados. A gente fez uma série de ações voltando a ter uma prática diplomática de normalização. Esse ano nós demos alguns passos a mais, a gente, por exemplo, se somou à Aliança Global de Cuidados, que é uma iniciativa ONU Mulheres e México. A gente se somou também ao Arranjo Global de Comércio e Gênero na OMC, também por convite do México, que é um país que tem política externa feminista, e vou entrar um pouquinho mais nisso daqui a pouco. E também a Equal Rights Coalition, que é uma coalizão de 43 estados, avançada, assim, mais progressista nos direitos LGBTQIA+. E o meu trabalho, né, no que ele consiste? Qual que é o mandato?
O Itamaraty, na nossa contribuição para o plano plurianual 2024-2027, não sei se o pessoal tem clareza do que é isso. O PPA, ele é uma ferramenta de organização dos trabalhos do Estado brasileiro, por 4 anos. Na nossa proposta, em 2023, uma das 10 metas da política externa brasileira é a transversalização de gênero e raça. Né? A gente fala de transversalização em gênero, pessoal, desde Pequim. Foi a primeira vez que isso foi consolidado, em 1995. Mas agora a gente tem esse objetivo da transversalização em todas as áreas da política externa brasileira. É claro que isso toda vez que a gente fala em transversalização, a gente está falando de algo um pouco utópico, que é muito difícil a gente pensar a burocracia, inclusive a política externa, fora das caixinhas, né? A Viviane, que está na ONU, conhece bem como os temas são tratados lá. É muito difícil propor uma forma de pensar e trabalhar que seja diferente dos esquemas tradicionalmente montados, e gênero, mudança do clima também, né, exigem essa visão. Então, eu me ocupo de fazer com que as áreas dialoguem entre si, não apenas a área que cuida tradicionalmente de gênero, né, no Itamaraty, que é uma divisão muito histórica nossa de temas sociais, mas outras áreas, e faço também a interlocução com outros órgãos do governo, com a sociedade civil e com as minhas homólogas ou coisas parecidas. Assim, eu mapeio pelo menos 20 países com política externa feminista ou não, que tem uma alta representante ou um alto representante para gênero, direitos humanos e diversidade, ou gênero e diversidade. Esse cargo, ele existe em outros países, e eu mantenho uma interlocução muito frequente com essas pessoas, e a partir disso vou conhecendo também quais são as iniciativas, em que estágio estão as políticas exteriores feministas, e a gente vai pensando e propondo coisas juntos e juntas e juntes também. Então, um pouco queria apresentar o que é esse cargo. É claro que esse debate, que é um debate mais da administração aqui no Itamaraty, sobre representatividade, ele não me é estrangeiro, né? Ele me atravessa também, seja como diplomata, como a Viviane também, somos da Associação de Mulheres Diplomatas Brasileiras, mas, na verdade, estamos no movimento de mulheres diplomatas desde o início, né? Desde 2013, mas porque essas questões são afetas, né? Quando a gente fala de política externa feminista ou política externa com enfoque de gênero, e agora eu passo para a segunda parte aqui do que eu queria conversar com vocês, eu acho que dá para a gente resumir que esses países estão tratando de 2 grandes eixos. O primeiro é a transversalização. Claro que escolhem áreas principais, né? A gente vê muito isso, e vocês na internet encontram, né, os planos de ação da política exterior feminista, seja do México, ou do Chile, ou da Colômbia, que são os países mais próximos da gente, realidades que eu acho que a gente tem que olhar mais de perto, seja na questão da representatividade. E aí a questão da representatividade feminina, ela transcende as chancelarias. Vejam, a gente tem hoje, a média global é de 20% de mulheres chefiando missões, né? Mulheres embaixadoras, né? É um percentual muito baixo. O artigo da Viviane e meu, ele inicia dizendo que o debate sobre uma política externa feminista é importante. Na época, o dado que a gente tinha era que 85% dos embaixadores no mundo eram homens, né? O dado mais recente que eu tive acesso é cerca de 20%. Nós devemos, a gente depende do Senado Federal, mas a gente deve terminar esse ano com 19% de mulheres brasileiras designadas para chefiar. Então, um pouco a média global, que é muito baixa. O que acontece no caso brasileiro é que essa média ela é baixa não apenas na chancelaria, o que acontece com a maioria dos países, ela é muito baixa também na representação geral dos espaços de poder. Nós temos, né, 18% de mulheres no Congresso Nacional Brasileiro, né? Esse é um índice, é o segundo pior índice nas Américas, é um índice muito baixo. A nossa representatividade no governo federal, de mulheres como ministras, né, é o mais alto que a gente já teve no Brasil, mas é ainda muito distante da paridade.
Então, os países que professam, e, por exemplo, no caso do Chile e da Colômbia, as políticas externas feministas foram adotadas por anúncios presidenciais, né? No caso do México, não, mas a gente tem a expectativa, a posse da Cláudia Sheinbaum agora, né? 1º de outubro, muito possivelmente isso passe a ocupar também no México um patamar presidencial, mas a gente tem nesses países esse compromisso com a paridade, com a representatividade. Então, entrando um pouquinho, eu acho que é mais interessante sempre a gente olhar para a nossa região. Quando a gente fez o texto, a gente pensou muito isso. É evidente que as mulheres francesas enfrentam muitas dificuldades e problemas e disparidades ainda, mas a gente tinha consciência de que entre uma mulher boliviana, uma mulher paraguaia e uma mulher brasileira, nós estávamos muito mais próximas. Então, essa experiência das políticas externas da região, ela aparece no meu trabalho naturalmente, porque né, o Brasil está na América do Sul, está na América Latina, e nós somos chamadas o tempo inteiro a nos relacionarmos com os países da região, mas também porque existe essa experiência desde 2020, né, o México foi o primeiro país, 2020, depois o Chile, 21, 22, e a Colômbia, 22, 23. No caso do México, eu acho muito interessante, para também não estender muito aqui e deixar o espaço para o nosso debate, ressaltar, o México muitas vezes, gente, ele é muito criticado, né? Tem índices de feminicídio, violência contra a mulher altíssimos, então eu escuto muito assim, pô, mas o México tem uma política externa feminista? Poxa, o México, desde 2006, vem fazendo uma série de reformas legais que levaram, em 2019, à adoção da paridade na Constituição Federal. 50% do Congresso Nacional Mexicano é de mulheres. E a paridade no gabinete ministerial. Veja, se eu tivesse paridade na Constituição ou numa lei federal ordinária, era muito mais fácil botar cotas na entrada do concurso do Rio Branco. Porque nós fizemos uma medida agora que a Viviane comentou por alto, o pessoal que está por dentro aí do concurso do Rio Branco, né, vai ter, enfim, nós vamos chamar mais mulheres para a segunda fase, vamos ver que resultado isso traz, porque a gente sabe, empiricamente, nessa gestão, a gente tem se dedicado a ter uma fotografia mais profunda dos problemas de desigualdade, então tem sido feitos censos, né, não só para mulheres, mas também étnico-raciais, e agora um censo para pessoas com discapacidade. A primeira necessidade que existe para se pensar política pública é você ter uma fotografia real, né, dos problemas. Então, a gente sabe que as mulheres prestam em torno de 40% e entramos 23%. Entramos num patamar baixo de 25%, passamos na primeira fase. Esse patamar se mantém constante até o final. Então, o que precisa, nos parece, né, é tentar aumentar esse primeiro patamar e ver se consegue chegar a um número mais próximo da paridade no final. Mas fato é que o Brasil não tem esse arcabouço legal. Nós não temos esse arcabouço legal e nós temos uma realidade, enfim, muito aquém da região em termos de representatividade meio geral, assim, entre os países. No caso do Chile, que foi o segundo país, o presidente Boric anuncia a adoção da política externa feminista, né, e de uma maior representatividade. No caso da representatividade chilena na chancelaria, que eu trabalho muito com as chilenas e tenho muito contato, tive a honra de integrar a comitiva agora do presidente na visita que foi feita recentemente em agosto, enfim. Primeiro existe uma margem muito grande de designações políticas, né, que não é a nossa tradição no Brasil, mas também existe, por exemplo, o fato de que quando você vira embaixadora no Chile, ou embaixador, você sai do quadro ordinário de diplomatas. Você entra numa outra carreira, totalmente política, na qual você se aposenta com 65 anos. Ora, eu conheço uma dezena de diplomatas chilenas atuantes na política externa feminista, formuladoras, que não serão, por opção, embaixadoras. Poderiam já ser, porque não querem sair do corpo ordinário e se aposentar com 65 anos e ficar também à mercê de um universo lá que é 100% político.
Então, existem nuances. Eu quero dizer tudo isso porque eu realmente acredito que o debate de política externa feminista não pode se ater à questão da representatividade de quantas mulheres embaixadoras ou se tem uma chanceler ou não. Não é disso que se trata. Ou é disso também, mas é muito mais complexo e muito mais estrutural. E na Colômbia, a gente também teve o presidente Petro anunciando a adoção de uma política externa feminista na Assembleia Geral em 2022, e a Colômbia trabalhou aí muito junto da sociedade civil, eu acho que é o país que mais fez isso, né, para a elaboração de um plano. Elas têm um enfoque muito grande em paz e segurança, pela própria história e situação do país, e também não apenas um escritório de enfoque de gênero e política externa feminista junto ao gabinete do chanceler, que é o que a gente tem aqui e é o que tem no Chile também, mas lá também tinha já uma representante, mas agora tem uma embaixadora itinerante para assuntos de gênero, né? Um pouco essas são as configurações que a gente vê nesses países mais próximos da gente. Um debate interessante, que eu deixo aí um pouco como ponto de reflexão para se pensar, e que eu e a Viviane, na época, a gente já antevia, é o que acontece com essas políticas ditas feministas e, portanto, progressistas, quando um governo à direita, né, mais à direita, ou mesmo de extrema direita, assume. Né? E aí a gente tem o caso recente da Suécia. A Suécia, até onde a gente pôde pesquisar, e tem já artigo publicado a respeito, ela manteve grande parte das suas iniciativas de igualdade de gênero, mas ela abriu mão do rótulo. Logo abriu mão do rótulo e não se soma a iniciativas em que o rótulo feminista ou política externa feminista esteja explicitado. Isso dá margem também para um debate, né, sobre o quão necessário ou proveitoso pode ser, em determinado momento político, né, porque no fundo a gente está falando disso, né, política externa é política, se não chamava outra coisa, chamava jardinagem, né, mas política externa é política. Então essas reflexões todas, elas não são alheias para a gente que é diplomata, e a gente está feliz de compartilhar aqui com vocês. Obrigada. Perfeito. Muito obrigado, embaixadora, pela sua exposição. Acho que ambas as falas foram excelentes e também complementares, né, de modo que pudemos ter um panorama, né, muito consistente do estado da arte, né, tanto do ponto de vista mais, vamos dizer, conceitual, né, quanto do ponto de vista dos desenvolvimentos recentes, né, em termos de práticas de política externa, né? E, bom, enquanto eu organizo, né, as questões, né, que nós estamos recebendo aqui, né, então as pessoas da audiência, né, podem enviar questões, né, são bem-vindas, né, mas enquanto a gente organiza as questões, né, eu gostaria que vocês comentassem, né, um pouquinho mais, talvez 3 aspectos, né, e que foram mencionados nas apresentações, né, e que são de interesse recorrente, né, para os que buscam se aproximar do tema, né, ou para quem tem hoje um primeiro contato com o tema, né. E então, para a ministra Viviane, né, se puder comentar, né, um pouquinho na questão da implementação, né, se haveria algumas agendas e temas em que a implementação de uma política externa feminista, né, seria mais viável, né, do que outras, né, do que outras agendas e temas. E para a embaixadora Vanessa, né, a partir do que você tem observado, né, nos contatos, né, com outros países, né, no seu trabalho atual, especialmente na América Latina, né? Que tipo de política externa feminista seria possível
pensar a partir da nossa região, né, e qual poderia ser o aporte mais específico do Brasil, né? E para ambas, né, se puderem comentar, né, como que vocês veem a relação do tema da política externa feminista, né, e a interlocução com a sociedade civil, né, como se poderia, talvez, engajar mais, né, com a sociedade civil nesse processo, né? Então, talvez, né, a gente poderia começar com a ministra Viviane, né, por favor. Perfeito. Obrigada, professor. São excelentes perguntas. Bom, as políticas externas auto-intituladas feministas, né, e a gente, na minha apresentação, eu quis fazer essa provocação mesmo do que seria verdadeiramente feminista ou não, mas independente desse julgamento, né, todas elas compartilham uma característica básica que é, uma vez adotada, são políticas que trazem como grande avanço, como grande novidade, uma implementação transversal, e a Vanessa mencionou bem, a gente sabe que isso é um pouco tópico, mas existe uma busca ativa de aplicação transversal de uma perspectiva de gênero a todas as políticas. Então, ela mencionou, né, e aqui na missão nós, de fato, somos um exemplo disso, nós funcionamos em caixinhas. Mas se houvesse uma política externa feminista, haveria uma aplicação de uma perspectiva de gênero, ou seja, de promoção de igualdade de gênero, em todas as ações na área de mudança do clima, em todas as ações na área de desenvolvimento econômico, em todas as ações na área de saúde, e assim por diante. Nós, no artigo, chegamos a fazer uma lista de exemplos práticos, de coisas que nós acreditávamos que seriam de implementação mais fácil. Nós comentamos, por exemplo, das oportunidades que nós teríamos ao assumir o mandato, a dar continuidade ao mandato, né, no Conselho de Segurança. Foi importante a Vanessa lembrar, né, o contexto todo, na verdade foi antes mesmo da transição, e o Brasil estava no mandato como membro não permanente no Conselho de Segurança naquele momento, em 2022, e permaneceu durante todo o ano de 2023. Então, nós demos alguns exemplos nessa área de paz e segurança, como, por exemplo, promoção de acesso da população feminina a projetos de agricultura e vários outros no contexto de reconstrução pós-conflito. Falamos também na área de cooperação técnica em agricultura, mas esses são exemplos que agora, né, depois de concluído esse primeiro processo de meio termo, digamos assim, quase, né, do atual mandato, nós vemos, volto a dizer, eu acho que nós ainda não conseguimos chegar à sensibilização de gênero. A transversalização, que seria essa aplicação básica, basilar, a tudo que fosse feito em política externa, ainda seria um passo adiante, né? Eu acho que nós aqui ainda estamos falando de ações de sistematização da sensibilização para o gênero, e isso exige, de fato, um esforço grande, como a Vanessa estava comentando, né, de nadar um pouco contra a maré não só dos últimos 4 anos, mas de institucionalidades mesmo muito masculinas. E com relação ao contato com a sociedade civil, professor, eu acho essa uma dimensão absolutamente fundamental que o senhor resgata. A construção de políticas externas feministas passa pela demanda do movimento organizado de mulheres, né? Ela não foi necessariamente, assim como a Agenda de Mulheres, Paz e Segurança do Conselho de Segurança, ela não foi apenas uma boa ideia que governos tiveram, isso também foi parte do jogo, mas ela também foi uma demanda do movimento organizado de mulheres. Então, o contato de sociedade civil e a participação, a embaixadora Vanessa Dolce de Faria tem uma tese publicada a respeito disso, de participação social e construção de política externa, ela é absolutamente crucial nesse debate. E ela também poderá falar melhor do que eu, mas essa não é uma prática consolidada. Eu entendo que essa gestão está criando novos canais de contato com a sociedade civil. Isso é muito positivo, mas de temas com os quais eu tenho mais contato, eu falei, por exemplo, da construção
Plano Nacional de Ação de Mulheres, Paz e Segurança. Nós já tivemos experiências e que valeriam a pena resgatar, e que ainda não estão sendo postas em prática. Então, eu acho que existe também aí, nessa área de mulheres, paz e segurança, um exemplo, você pediu exemplos concretos, né, um exemplo concreto de construção com participação da sociedade civil, que nós já temos alguma experiência, podemos ampliar. É uma questão da sensibilização que eu estava falando. Obrigada. Muito obrigado, ministra Viviane. Embaixadora Vanessa, por favor. Obrigada, professor. Para se pensar qual poderia ser um aporte específico do Brasil, sobretudo com relação aos países da América Latina, ou a partir, né, das trocas que a gente vem fazendo, eu quero reforçar, concordo totalmente com a Viviane, acho que, e vou dizer o que eu acho que pode ser um aporte específico do Brasil, mas há um requisito anterior ao que quer que seja, que é a verdadeira conscientização de que gênero deve pautar todas as políticas, porque se a política, se existe eventualmente, né, se existisse uma política externa feminista, e ela se descola das políticas públicas outras, ela perde lastro, né? A política externa é uma política pública, já entrando também um pouco no que será aí a segunda parte aí da sociedade civil. Então, como toda política pública, ela está atravessada pelas demais. Então, quando se pensa um pensamento a respeito do que seria uma contribuição do Brasil, acho que a gente tem que partir desse lugar de que é uma política pública que dialoga com as demais. E aí eu acho, e isso aparece também no que tem sido o meu trabalho, eu acho que a questão de raça, aí é uma contribuição, focar isso, ou trazer sempre isso, é uma contribuição grande que o Brasil, no Sul Global, tem que trazer. Se espera do Brasil isso, né? Para muitos países do Norte Global, as questões raciais, pessoal, elas entram em chave de imigração, xenofobia, é muito diferente da nossa realidade, né? Como a Viviane disse na exposição dela, as mulheres são sempre as mais vulnerabilizadas em todos os processos em que se sofre disparidades, discriminações, mas há subgrupos, né? E as mulheres negras são um enorme subgrupo, por isso que a gente fala sempre das interseccionalidades, quando a gente pensa em gênero, das camadas que se sobrepõem ao preconceito, à discriminação, orientação sexual, identidade de gênero, orientação, proveniência geográfica, enfim, cor da pele, tudo isso impacta no quanto a mulher sofre todas as discriminações. Então, eu acho que essa questão de raça, ela é muito presente, né, para a gente, ela é muito presente na nossa sociedade, nos debates públicos, na sociedade civil, nos movimentos sociais. E o presidente Lula, há um ano, no discurso da Assembleia Geral das Nações Unidas, que o Brasil abre, né, todo ano, o presidente Lula anunciou o ODS 18, né, a adoção voluntária do que seria um 18º objetivo de desenvolvimento sustentável, que seria o combate ao racismo. E aí eu gosto de dizer que para o Brasil o ODS 5 não pode ser separado do 18. Eles andam juntos, né? Bom, a Viviane recentemente, aí o pessoal nosso, a Viviane muito envolvida com isso, o Brasil copatrocinou uma resolução com a Colômbia e foi instituído o 25 de julho como dia, não é, Vivi? Dia da mulher afrodescendente, né? Já era o dia de Teresa Benguela no Brasil e o dia da mulher afro-latino-caribenha, né? Enfim, mas agora se tornou um dia na ONU também. Isso é consequência dessa visão que a gente tem e que a gente traz o tempo todo. Então, eu acho que isso seria uma contribuição, isso certamente seria, na minha visão, muito central. Com relação à sociedade civil, de fato, a gente não possui espaços institucionalizados permanentes, né? Os nossos modelos funcionam em algumas áreas como meio ambiente, até acho que bem, mas sempre movidos, agora vai ter a COP30, então catalisa as relações com a sociedade civil. Precisou fazer o primeiro plano de mulheres, paz e segurança. Viviane foi central nisso também, catalisou naquele momento. Enquanto a gente não tiver canais ou um canal permanente, a gente vai estar sempre refém de uma agenda
que não é determinada de maneira estratégica de antemão, né? Ela acontece porque tem que fazer a diáspora, porque tem o G20, porque tem a COP30, porque tem a presidência dos BRICS. Então, essa dinâmica, ela marca muito a nossa relação sempre com a sociedade civil e também nesse tema. E aí, enfim, só compartilhar um dado que me ocorre que eu acho que é interessante. O presidente Lula, durante o governo de transição, ele determinou que todos os ministérios deveriam ter, e isso é novo também, uma assessoria de participação social junto ao gabinete de cada ministro ou ministra. Só que não é só participação social. A decisão é que fosse participação social e diversidade. Eu acho isso muito importante, porque estão oficialmente juntos os dois debates, né? Então, não se caminhará avançando na diversidade sem a participação social. Eu acho que isso com todas as limitações que a gente tem para dar concretude a tudo que a gente sonha, né? E estando dentro do governo do Estado, a gente sempre vidraça. Então, mas eu acho isso uma coisa esse passo muito importante que foi dado, e eu acho que esse locus, as assessorias de participação social e diversidade, são, sem dúvida, um local para essa institucionalização. Perfeito, muito obrigado, embaixadora. Nós recebemos aqui, né, algumas perguntas e eu vou passar para vocês aqui as perguntas que nós recebemos, né? São 4 perguntas. Uma foi diretamente assim direcionada para a embaixadora Vanessa, né? E as outras não veio com direcionamento específico, né? De todo modo, aí vocês, se puderem, né, comentar um pouco, né? Comentar cada uma delas, né? Acho que seria bastante interessante, né? Então, o Lucas, ele colocou aqui uma pergunta, né, para a embaixadora Vanessa. Além da agenda de gênero, quais outras agendas da política externa brasileira poderiam ser positivamente impactadas por maior participação de mulheres, na perspectiva de uma política externa feminista, né? Então, acho que conversa um pouco com o ponto da implementação também, né? Então, essa é a pergunta do Lucas. Tem também aqui uma pergunta da Ana Gabriela Cordeiro, né? Essa pergunta está resumida, né? Então, considerando que alguns estados adotam políticas externas feministas sem compromisso real com transformações sociais e sem abordar as interseccionalidades de gênero com raça e colonialidade, e citando o Chile como exemplo que reconhece o trabalho de cuidado, quais inovações normativas o Brasil poderia promover para aprofundar essa discussão e complexificar as relações nas vivências do Sul global? Então, essa é a pergunta da Ana Gabriela Cordeiro. A próxima pergunta é do Robson Rael, né, que é nosso pesquisador aqui no programa de pós-graduação, né? A pergunta do Robson é: como acadêmicas e acadêmicos poderiam contribuir para o desenvolvimento de uma política externa feminista no Brasil? E a última pergunta, né, da nossa colega, professora Vânia Carvalho Pinto, pergunta da professora Vânia é: a política externa feminista da Suécia foi abolida alguns meses depois da invasão da Ucrânia pela Rússia. Parece-lhes que houve alguma percepção de que o rótulo feminista não transmitia a necessária, digamos, força e decisão que o novo ambiente político europeu demandava? Então, essa é a pergunta da professora Vânia, né? Então, volto a palavra, né, para as nossas apresentadoras, né? Então, ministra Viviane, né, se puder comentar, por favor, as questões que foram colocadas. Professor, eu vou, então, comentar rapidamente algumas. Eu achei interessante a questão da Ana Gabriela sobre as inovações normativas, e me vem à mente algumas que o Brasil vem implementando internamente e que são indicativas de uma sensibilidade, sim, de gênero, embora setoriais. Eu penso, por exemplo, na Política Nacional de Cuidado e penso na Lei de Igualdade Salarial. São grandes conquistas
internas, que vêm sendo citadas em diferentes fóruns a respeito de igualdade racial, e que não deixam de ser inovações normativas. Então, penso que são dois exemplos do que a Ana Gabriela buscava, né, do que o Brasil poderia fazer nessa área. O Robson pergunta do papel da academia. Eu acho esse um papel absolutamente fundamental, e é algo que, com toda franqueza, para muitos de nós diplomatas que estamos preocupados em pensar política externa de maneira mais ampla e mais crítica, faz um pouco de falta. É o fato de que nós tenhamos poucos, na verdade, pesquisadores e publicações dedicadas a acompanhar política externa, né? Nós temos um trabalho de historiografia de política externa muito importante, autores muito renomados, mas o acompanhamento da política externa pela academia não é uma constante, a ponto de, eu diria, de ajudar a construção da política externa, ou seja, na minha opinião, não sei o que a embaixadora Vanessa vai opinar, mas na minha opinião não chega a, digamos, provocar o suficiente em termos de provocar a reflexão interna, né? Essa é a minha percepção, e eu acho que a academia, portanto, teria um papel muito importante a desempenhar nessa saudável, eu acho, prestação de contas, né? Accountability em inglês. A professora Vânia fala do rótulo feminista. Eu acho que, pelo que nós verificamos, pelo que nós averiguamos, né, embaixadora Vanessa e eu, no caso da Suécia, foi muito mais uma questão de correlação de forças, de diferentes correntes ideológicas naquele país, que fez com que o uso do rótulo fosse menos interessante. Mas como a embaixadora Vanessa mencionou na apresentação dela, os compromissos permaneceram. O que foi difícil de justificar politicamente foi a manutenção do rótulo, né, por uma questão de transição ideológica. Eu não percebo tanto uma causa uma relação de causa e efeito com relação à eclosão do conflito na Ucrânia, nesse caso. E vou me permitir, Vanessa, embaixadora Vanessa, se você me permitir, dar um pitaco a respeito da pergunta que foi dirigida a você. É muitíssimo importante a gente falar disso, e agradeço a pergunta do Lucas. Quando a gente está falando de política externa feminista, é importante a gente não cair na armadilha de colocar mulheres para falar de gênero. A política externa feminista deveria ser uma política externa que promova a participação de mulheres em todos os âmbitos da ação externa, porque já está mapeado. Isso, nós temos pesquisas extensas em diversos países que mostram que quanto maior é a representação de mulheres em parlamentos, ou em conselhos municipais, ou em qualquer espaço de construção de decisão pública, as políticas são mais amplas, mais abrangentes, elas são mais bem discutidas. Claro, se a gente parte do pressuposto de que metade da população, e a hegemonia masculina que a gente comentou no início, né, impede que a visão das mulheres sobre os mais diversos temas chegue ao espaço de decisão, é claro que a inclusão delas permite essa construção mais rica. E aí a gente, voltando à minha resposta da primeira pergunta, a Política Nacional de Cuidado é um exemplo claro disso. Questões como a economia do cuidado não são tradicionalmente questões que mobilizam lideranças políticas do sexo masculino, porque nós estamos falando justamente da divisão sexual do trabalho tradicional, né? Em que essa não é uma parte do trabalho dos homens. Esse é só um exemplo bem fácil, mas isso se espraia por todos os outros aspectos. E eu vou parar por aqui, porque eu sei que eu já estou me metendo na pergunta que foi dirigida à embaixadora Vanessa. Então, obrigada, professor. Muito obrigado, ministra Viviane. Embaixadora Vanessa. Bom, vou complementar, então, o que a Viviane comentou com relação à pergunta, né? A primeira pergunta, acho que do Lucas. Concordo inteiramente com os comentários da Viviane, e eu acho que todas as políticas. Inclusive, a minha visão é que
todas as políticas são de gênero e climáticas. Eu não consigo pensar nada que não seja atravessado hoje pelas questões de gênero e climáticas, nenhuma política. Então, essas discussões ou a participação feminina, né, ou isso está ligado apenas a gênero, é um estágio muito incipiente do debate e da realidade, né? Queria compartilhar com vocês que, por exemplo, existem países, a Holanda, o meu interlocutor lá é um embaixador completamente por dentro dos temas, enfim, de gênero, né? Num país que tem a tranquilidade de poder fazer isso, porque chegou, já conquistou os níveis de paridade que a Holanda conquistou. Com isso, eu passo, então, para a última, que foi a da Vânia, depois eu retomo as duas do meio, da professora Vânia, é a minha impressão também, de que não teve uma relação, não, com a questão da Ucrânia e da Rússia, mas sim com a composição política no novo parlamento que se formou na Suécia e o abandono do rótulo, né, acima de tudo. Tem um texto importante desse ano, da Anne Towns, que é aquela pesquisadora sueca, em que ela analisa profundamente o que tem sido feito e ela chega a essa conclusão. Então, recomendo esse texto também, acho que é interessante. Complementando a pergunta da Ana Gabriela, somando aí o que a Viviane já disse, aparecem para mim questões também relativas ao que é o nosso arcabouço de combate à violência de gênero, violência contra a mulher. O Brasil também é muito reconhecido por isso, né? Então, a Lei Maria da Penha, a tipificação do feminicídio em 2014, são marcos legais avançados que nós temos, né? Isso também acho que são, sem dúvida, aí fariam parte de um arcabouço brasileiro, numa política exterior feminista. E, por fim, com relação à academia, também concordo com a Viviane e iria um passo além. Eu acho que, para além da prestação de contas e da accountability, né, como ela disse, eu sinto falta de que o pensamento intelectual brasileiro, né, especialmente nesse tema, se dirija a algo prospectivo. Nos ajudaria muito ler trabalhos que pensem como poderia ser uma política externa feminista. É muito importante sempre mapear, né, ter toda a organização do que tem sido, onde tem sido, como tem sido feito, mas eu sempre acho que o desafio intelectual é dar uma contribuição, tentar pensar em algo prospectivo, né, especialmente para quem está na política pública, para quem trabalha com política pública. Então, essa discussão da política externa feminista, ela não é uma discussão teórica, né? Os países estão implementando, estão fazendo planos de ação, ela é uma discussão do campo da política real, ela está acontecendo. E eu acho que seria interessante trazer o debate acadêmico, pelo menos interessante para o Estado brasileiro, né? Seria uma pesquisa que teria muita utilidade para a gente, nos ajudaria a pensar mais concretamente, assim, trazendo um pouco mais para o concreto da política. Acho que é isso. Perfeito, muito obrigado, embaixadora. Bom, infelizmente, né, o nosso tempo está terminando, né, e tivemos aí algumas questões técnicas, né, no começo, inclusive, né, mas penso que tivemos uma sessão muito produtiva, né, muito enriquecedora, né, de modo que acho que a gente tem aqui um material, né, que pode ser aproveitado tanto por aqueles, né, que tiveram um primeiro contato com o tema aqui hoje, né, e também, né, por parte daquelas pessoas que já estão, né, trabalhando com esse tema, né, e buscam referências para continuar a reflexão, para continuar a pesquisa, né, nesse tema, né. E nesse sentido, né, além do artigo, né, que foi a base da nossa conversa, eu gostaria de sugerir para a nossa audiência aqui, né, a leitura, né, dos livros, né, que a ministra Viviane publicou, né, do livro que a embaixadora
Vanessa também publicou, que a ministra Viviane já tinha feito referência mais cedo, né? Eu sei que muita gente que está acompanhando com a gente aqui já leu esses livros, né? Já conhece, mas aqueles que ainda não leram, né? Eu recomendo fortemente, né? Que tomem contato, né? Com a obra, né? E esses livros estão disponíveis online, né? Na biblioteca virtual da FUNAG, né? O livro da ministra Viviane, né? Eu vou ler o título dele aqui, né? Terá a paz, rosto de mulher, né? Uma perspectiva brasileira para os 20 anos da Agenda de Mulheres, Paz e Segurança do Conselho de Segurança das Nações Unidas. E o livro da embaixadora Vanessa, né? Tem como título Política Externa e Participação Social, Trajetória e Perspectivas, né? Acho que são duas leituras que contribuem de maneira significativa para continuar, né, a reflexão e a pesquisa sobre os temas que foram tratados, né, na palestra de hoje, né? Então, com essa boa recomendação de leitura que eu encerro essa atividade, né? Agradeço a todos e todas que estiveram aqui conosco até esses minutos finais. Né? Mais uma vez, né, muito obrigado, ministra Viviane, muito obrigado, embaixadora Vanessa, né? E passo a palavra à ministra Viviane para a sua mensagem final, né? E em seguida para a embaixadora Vanessa para a sua mensagem final também, e deixo daqui um abraço, né? E até a próxima. Muito obrigada, professor. Foi uma alegria participar desse encontro de hoje. Saio verdadeiramente estimulada pelo diálogo, pelo debate. Agradeço mais uma vez a oportunidade. Espero que tenha sido útil e que a leitura do artigo seja proveitosa. Aproveito para reiterar o pedido da embaixadora Vanessa. Escrevam, produzam, nos provoquem, nos digam o que a academia, o que a sociedade civil espera, né, em termos de política pública para a área externa. Eu deixo aqui meu abraço a todos e agradeço mais uma vez. Enfim, agradeço muito também ao convite, à oportunidade. Eu quero terminar com uma nota de otimismo, porque quando a gente discute, né, esse tema, e sempre assim, são tantos os desafios, né, é tão incompleto, o sonho ele está tão distante da gente, mas há 2 anos, quando a gente entregou esse artigo, eu e a Viviane, eu acho que a gente não imaginava que a gente ia estar hoje juntas numa atividade assim, né? Debatendo o tema com a academia, com um grupo grande de alunos interessados, a Viviane, ministra conselheira nossa nas Nações Unidas, lidando no dia a dia e fazendo, né, na medida das possibilidades dela, isso avançar aí, eu nesse cargo que foi criado. Então, assim, o cenário a gente não pode deixar de registrar também, até para a gente se alimentar um pouco, né, de otimismo, que as coisas estão caminhando e que a gente está fazendo parte desse momento mesmo, de muitos desafios, mas também de muitas oportunidades, né? E acho que a academia tem um papel muito grande a desempenhar, especialmente a UNB, o Instituto de Relações Internacionais aí, nesse momento e nesses desafios que a gente enfrenta. Muito obrigada, viu? Muito obrigada, Haroldo, professor Lessa, obrigada, Viviane, obrigada a todo mundo.